Fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação, um corte, jogo aberto, comentando tudo aí sobre o mercado da bola do Flamengo, falando um pouquinho aí sobre chegadas e saídas aí do Flamengo. Então, sem mais enrolações galera, fica agora aí com o vídeo. Mercadão carioca da bola, começando a se movimentar, especulações, chegadas, confirmações, tudo no canal Jogo Aberto do YouTube. Na sequência, muito mais ao vivo aqui com a gente. Flamengo, os bastidores estão mais calmos. Após conversa do presidente BAP com o diretor de futebol, José Botto, a pressão interna foi contornada e o português segue no cargo. Sendo assim, o futuro de alguns atletas também devem ser definidos nos próximos dias. O Wesley já acertou a base salarial e o tempo de contrato com a Roma, que deve enviar uma proposta formal ao rubro-negro nos próximos dias para abrir negociação. A expectativa é que os valores cheguem na casa dos 25 milhões de euros. 160 milhões de reais. Quem também vem chamando a atenção fora do Brasil é o Wallace Ian. O garoto de apenas 20 anos é xodó de Filipe Luís e discute uma renovação com o Flamengo. Com apenas 15 jogos como profissional, o Wallace tem 6 gols e 3 assistências. O Wolverhampton estuda fazer uma oferta pelo atacante. Hoje a multa rescisória para o exterior é de 50 milhões de euros, 320 milhões de reais. No Vasco Existe uma preocupação muito grande. Pedro, será que ele vai ser titular no esquema do Filipe Luís? Mais notícias do Mengão. De olho no reinício do Campeonato Brasileiro, o Flamengo segue se preparando para o seu próximo desafio. No sábado terá pela frente o São Paulo, jogo que está marcado para as 4h30 da tarde, no Maracanã. Este jogo, inclusive, marca a estreia do meio-campista Jorginho no maior templo do futebol mundial. Que o Flamengo não vive um dos seus melhores momentos, até porque os problemas vão além do campo e bola. Dentro de campo, Filipe Luís vai precisar solucionar algumas questões, como, por exemplo, o substituto do capitão Gerson. Ele já se transferiu para o Zenit da Rússia e agora existe a possibilidade de titular, mas atuando pelo lado direito. Caso isso aconteça, o lado esquerdo do Flamengo ficará vago. Para essa posição, alguns atletas disputam. Plata, Bruno Henrique e Everton Cebolinha esperam ter uma vaga nesta função do campo. Além disso, o meia chileno Eric Pulgar teve uma lesão constatada. Com isso, existe a possibilidade do técnico Filipe Luís optar por De La Cruz. Basta o uruguaio ter condições físicas para tal. Caso isso não aconteça, ele tem outras opções. Alan e Everton Araújo são também algumas alternativas para o técnico rubro-negro. O último problema dentro de campo envolve o atacante Pedro. Pode ser que ele tenha uma sequência a partir de agora, depois da lesão que o tirou dos gramados por bastante tempo. É bom a gente frisar que desde que ele retornou ele ainda não teve uma grande atuação e isso fez com que um dirigente rubro-negro afirmasse que ele poderia ser vendido. Algo que até o momento o Flamengo não recebeu nenhum contato de nenhuma outra equipe. Já fora das 4 linhas, a direção rubro-negra precisa acertar a situação envolvendo o José Botto, diretor de futebol. Algumas polêmicas marcaram essas últimas semanas. A primeira delas envolvendo o atacante Pedro, um print vazado supostamente de uma conversa de José Botto com um jornalista afirmando que venderia o Pedro por 15 milhões de euros. Depois disso, o cancelamento do negócio com o irlandês Mike Johnston. Esse veto, inclusive, veio do presidente Luiz Eduardo Batista, ou seja, o dirigente português José Botto entendeu como uma interferência em seu trabalho. Os dois conversaram e José Botto seguirá no comando técnico do Flamengo. Apesar de tudo isso, o Flamengo ainda é líder do Campeonato Brasileiro. E se quiser manter o primeiro lugar na tabela do Brasileirão,
vai precisar vencer o São Paulo neste sábado, no reencontro com a nação rubro-negra. E aí, no coluna do Fla, trouxeram aqui os pontos que fizeram com que, né, o BAP mantivesse o José Botto no Flamengo. São 7 motivos, tá? E aí vou enumerar aqui para vocês, ó. Boa gestão diária do futebol, muito além de contratar. Esse é o primeiro. O segundo trouxe o Danilo e o Jorginho de forma discreta, mesmo com forte mercado europeu. 3, não compactua com falta de comprometimento do departamento. A quarta, valoriza o Flamengo internacionalmente com entrevistas em veículos globais, né? Isso que está valorizando, fazendo o Flamengo ficar mais conhecido ainda. Alinha o rigor econômico com a gestão BAP. Ele não gasta mais do que tem. Assume erros internamente e coloca o clube acima de tudo. Inclusive disse que se for mandado embora, não quer multa. É muito bom, né? E a última, aposta certeira em nomes poucos badalados, como é comum entre portugueses. Exemplo, Gyökeres, que saiu da segunda divisão inglesa e hoje vale mais de 60 milhões de euros. Então estou com a esperança que ele acerte essas contratações. De repente era isso que ele estava tentando fazer com o cara da Irlanda, né? De repente o cara não tá tão badalado, mas o scout percebe que é um jogador que talvez tenha algum talento, algum valor, e poderia dar certo no esquema do Filipe Luís. Mas não deu certo, né? Acabou nem contratando, nem tem chance de ver o que podia acontecer com esse jogador no Flamengo, né? Mais que os números dele eram ruins, né? E mais a questão física também, que o cara vivia sendo machucado. E aí a torcida do Flamengo entrou e conseguiu segurar aí, fazendo grande pressão. Né? O que você acha? Coloque no comentário. Você acha que o Zé Botto dura muito tempo no Flamengo ainda? Vamos aguardar, hein? Vamos aguardar. Tem muita coisa para acontecer ainda, tá? Mercado da bola é do Wesley, né? A gente tá sempre falando aqui do Wesley. E só que agora, segundo o Globo, o GE. Globo, ele acertou o contrato com a Roma, detalhes do contrato, e o Flamengo aguarda a proposta para abrir a negociação pelo Wesley. O Wesley já acertou o salário e os termos de contrato de 5 anos com a Roma. Agora vão formalizar a proposta para o Flamengo, né? Há algumas semanas os italianos sondaram aí a situação do Wesley e intensificaram as conversas. As partes entraram em acordo na terça-feira e o Flamengo foi procurado informalmente há alguns dias e aguarda a oficialização do interesse pelo Wesley, tá? A proposta vai ser encaminhada aí nos próximos dias. Lembrando que amanhã abre, né? Dia 10 agora abre essa janela. E a expectativa é que gire em torno de 25 milhões de euros ou 160 milhões de reais. E lembrando que o Wesley foi um pedido especial do técnico lá da Roma, o Gianpiero Gasperini, né? Que ele faz pressão para ter o Wesley e era comandante da Atalanta que tentou a contratação dele no ano passado. O treinador é um admirador do Wesley. Eu acabei de encerrar uma live. Quando ele quase foi para Atalanta, e aí tava já despedido de todo mundo, acabou não indo, né? O Atalanta contratou outro cara, e o técnico era esse cara que tá hoje no Roma. O cara tá apaixonado pelo Wesley, né, cara? Cara, eu falo a verdade, pra mim é uma pena acontecer isso, perder o Wesley, cara, já perdeu o Gerson. Pô, velho, jogador bom não fica, né, velho? Vai tudo embora. E eu não culpo o jogador, cara. O jogador tá certo, vai ganhar mais, vai ganhar em euro, vai ganhar em dólar, vai ter qualidade de vida, lugar seguro e tal, conhecer gente nova, lugar novo. Quem que não tem esse sonho de conhecer a Europa, morar na Europa? Todo mundo, cara. Qualquer brasileiro, né? Em qualquer área que você trabalha, você tem. Se você receber uma proposta boa, você vai. Ainda mais como esses caras recebem, velho. É ruim pra nós que é torcedor de futebol brasileiro, né? Estamos sempre perdendo o nosso melhor jogador, né? Infelizmente, tá? E o Flamengo tentando contratar o Carrascal, porém o dirigente russo lá falou que não está satisfeito com a proposta do Flamengo. Entre aspas, não estamos satisfeitos com a oferta que recebemos. Após a nossa recusa, a situação não evoluiu de forma alguma. O clube não nos contatou mais, portanto, estamos contando com ele nessa temporada. Eita, nós, hein? Lembrando que a janela abre amanhã. E se for para querer contratar, tem que ser logo, né? O Flamengo fez uma oferta de 12 milhões de euros e eles pediram 15 milhões de euros.
E aí o negócio não evoluiu, segundo o dirigente russo aqui, o negócio não foi para frente. E eles vão contratar o Carrascal andou não comparecendo em treino lá, o negócio tá meio conturbado lá também. Por isso que o cara tá falando firme aí, puto da cara, né? Vamos aguardar, né? Pode evoluir, eu acho que deve ter dado uma atrasada aí por causa dessa mini crise que aconteceu no Flamengo, esse rolo todo com o Boto, ele deve ter tirado o pé, né? Porque daí, como pressão gigantesca, começa a surgir outros problemas, a gente tem que apagar os incêndios primeiro, para conseguir prosseguir, né? Imagino isso, tá? E aqui no Brasil, o Grêmio faz a sondagem por Matheus Gonçalves, segundo matéria do Correio do Povo.com.br, e com a janela de transferência abrindo nesta quinta-feira, o Grêmio busca reforço para o setor ofensivo, por isso realizou aí uma sondagem pelo meio atacante Matheus Gonçalves nos últimos dias. 19 anos, o jogador não vem sendo aproveitado pelo técnico Filipe Luiz, lá no Rio de Janeiro, e com isso o Grêmio procurou informações sobre o jogador e sinalizou com a possibilidade de um empréstimo. Ai, meu Deus do céu. Porém, o Mengão prioriza uma negociação em definitivo, preferencialmente para o exterior. Agora, em 2025, ele disputou 13 jogos, marcou 2 gols. A última vez que entrou em campo foi 21 de maio, contra o Botafogo da Paraíba, na partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Então é mais uma que nós vamos ficar esperando, acompanhando para ver se concretiza. Eu acho difícil, tá? Eu acho difícil. Emprestar, porra, o Grêmio também, pelo amor de Deus, né? Abre o bolso, Grêmio. Não tem dinheiro, né? É foda. O que você acha? Coloca no comentário. Muito obrigado a todos e até o próximo. Então é isso, galera. Chegamos mais no fim de vídeo aqui no canal, né? Vimos informações aí. O Wesley tá praticamente já acertado aí sua ida para Roma, né? Falta só acertar alguns trâmites aí na questão de valores, né, da sua vinda real. Mas salário, tempo de contrato já foi acertado, né? Ele já deixou claro que quer ir para Roma. Já o Flamengo, ele vai tentar vender o mais alto possível, né? Tá tentando vender entre 25 milhões a 30 milhões de euros, né? Eu acredito que chegando a 30 milhões o Flamengo vai vender, né? Não vai vender aí mais que isso não, né? Porque o Wesley não teve tanto destaque no Mundial de Clubes, né? Pelo contrário, ele falhou algumas vezes, né? Então isso fez com que ele desvalorizou um pouquinho, né? Mas acredito que se o Flamengo segurasse mais um pouco, ele poderia valorizar mais. Mas também tem aquele risco, né? De segurar e ele só desvalorizar e perder esse ativo aí muito alto, né? Então o Flamengo precisa correr contra o tempo, vamos dizer assim, né? Para a venda desse jogador. Mas aí, torcedor, qual a sua opinião? Comenta pra mim sua opinião aqui embaixo se você venderia o Wesley. E no caso de Carrascal, né? O Flamengo aí também tá correndo contra o tempo, né? Para poder oficializar logo essa contratação, né? Que tá demorando muito para ser oficializada. Dê sua opinião pra gente aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.